Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Café com Política. É prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia. Bom, secretário, para começar o nosso bate-papo com o senhor, eu queria começar repercutindo uma notícia que a gente trouxe agora há pouco, enquanto o senhor estava se conectando aqui com a nossa central, de que o governo federal está prevendo um orçamento 85% menor para a compra de vacinas no ano que vem, e prevendo a compra de vacinas apenas da AstraZeneca, o que seria equivalente a 140 milhões de doses, que não daria para imunizar nem com uma dose toda a população adulta brasileira. Até que ponto isso gera uma preocupação para o senhor, enquanto secretário de Estado de Saúde? Bom, Rodrigo, a expectativa que nós temos ainda para este ano é que em dezembro sobre muitas vacinas em estoque do governo federal. Então, temos vacinas já deste ano que serão e a AstraZeneca já está começando a vacina na Fiocruz com e obviamente há uma expectativa de definições agora do reforço com qual será a melhor vacina. A gente sabe que cada Pfizer, por ser de RNA, é a mais indicada de reforço nesse momento, e ela vai ser produzida aqui no Brasil a partir do ano que vem. Então, provavelmente, esse novo contrato fará será com a Pfizer já aqui no Brasil. Eu acho um planejamento que não corremos muitos riscos por já sobrar vacina desse ano para o ano que vem, e a AstraZeneca por ser produzida com IFA nacional. Vai ser a da Fiocruz, que será produzida aqui em Manguinhos, né? Tanto a IFA quanto a vacina, ela será muito mais barata, né? E nós temos outras vacinas que podem integrar o PNI, a própria Butanvac, que vai ter um custo muito baixo, e a Pfizer, que será produzida no Brasil. Então, realmente haverá uma queda importante do valor da vacina e além das sobras desse ano para o ano que vem. Então, acredito que, agora, caso haja necessidade de suplementação orçamentária, não tenho dúvida que não faltará recurso para a vacina, que a gente sabe que é o único caminho aí para a gente vencer a pandemia. Você está nos ouvindo, Thalita? Agora, sim, estou ouvindo vocês. Secretário, em relação à programação do calendário para a aplicação da primeira dose nos adultos, né, acima dos 18 anos, aquele primeiro calendário que estava previsto pelo governo foi confirmado pelo senhor aqui na Rádio Super. Esse calendário se mantém até o fim deste mês, começo de outubro. Minas vai conseguir vacinar todos os adultos acima de 18 anos e em relação aos adolescentes também, há uma previsão para o começo dessa vacinação? Oi, Thalita, sim, há uma previsão, na verdade, até dia 15 de setembro, todo adulto do estado já ter recebido a primeira dose e os adolescentes já começam a ser vacinados semana que vem, com as doses que restaram da Pfizer em cada um dos municípios. E a nossa distribuição para os adolescentes se dará após a completude aí do grupo acima de 18 anos. Então, os adolescentes são cerca de 1.700.000 pessoas no estado. Nós temos de reforço de idosos de 80 anos, né, que os de 80 anos é que tomaram a segunda dose da Coronavac há 6 meses, também cerca de 360.000 pessoas. Então, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas para tomar do grupo de adolescente esse mês e mais 300 e poucas mil idosos que tomaram 2 doses da Coronavac, sendo que a segunda dose tem mais de 6 meses. Então, eu acredito que esse mês ainda, praticamente todos os adolescentes do estado já tenham recebido também a primeira dose e o reforço dos idosos acima de 80 anos também já seja feito ainda este mês de setembro. Como é que fica a segunda dose, secretário? Existe uma perspectiva de quando é que a gente vai conseguir imunizar todo mundo efetivamente com a segunda dose? Queria aproveitar, o senhor é um técnico, é médico, né? É um técnico da área da saúde, para o senhor falar um pouco e talvez até mesmo fazer um apelo para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente já noticiou aqui diversas vezes pessoas que tomam a primeira dose e que não deixam depois a imunização se completar,
porque não comparecem ao posto de saúde para tomar a segunda dose. Então seria até uma boa oportunidade para o senhor, além de falar sobre esse calendário, fazer um apelo para quem está nos acompanhando agora, porque, afinal de contas, não adianta nada a pessoa ir lá, se vacinar, tomar a primeira dose e não completar o esquema vacinal depois, né? Ótimo, Rodrigo, agradeço a oportunidade de falar desse assunto que hoje é o mais importante, que mais nos preocupa em relação à vacinação. O que a gente tem que lutar é para a população entender que a imunização se dá com 2 doses. Obviamente, vamos retirar a Janssen, que é a minoria, só 2% da população recebeu Janssen. E agora, com a variante Delta, isso se torna mais evidente. A variante Delta, ela se mostra eficaz com 2 doses. Então, nós temos que lembrar a todo mundo, nós temos cerca de 1 milhão de pessoas dentro do vacinômetro que ainda não tomaram a segunda dose. Tem uma parte que são os dados que não foram emitidos pelos municípios, mas boa parte não buscou. Então, aquelas pessoas que tiveram algum tipo de efeito colateral da primeira dose, especialmente da AstraZeneca, que dá um mal-estar, pode dar um pouco de febre, isso não vale nada perto da doença. Busca a segunda dose. E a nossa expectativa é que, com a redução do intervalo para 2 meses, a partir de setembro, da primeira para a segunda dose, da AstraZeneca e da Pfizer, a gente consiga alcançar a imunidade de rebanho 2 meses depois de completarmos a primeira dose em adulto. Como a gente espera em setembro terminarmos adultos e adolescentes, se a gente somar 2 meses, em novembro a gente teria 100% da população vacinada com 2 doses. Em outubro ainda, né, daqui a pouco, a tal imunidade de rebanho, que é a imunidade que a gente espera de ter aí cerca de 70% da população vacinada com 2 doses. Agora, secretário, para os adolescentes, essa questão dessa redução do tempo da aplicação da Pfizer, da primeira para a segunda dose, ela já passa a valer? Já sim, Thalita. A partir de toda vacina que for dada em setembro, o intervalo passa a ser de 2 meses. Há uma expectativa mais para frente, quando não tivermos mais primeiras doses para serem dadas ou reforço, que esse intervalo da Pfizer reduza ainda mais. Mas, por enquanto, a partir de setembro, 2 meses, já passa a valer esse intervalo. Secretário, a gente tem falado muito das variantes. A variante Delta é uma variante que causa preocupação. Ela não necessariamente é mais letal, mas ela é mais contagiosa. E agora a gente tem também a notícia de uma variante que surgiu lá na Colômbia, que é um país vizinho, que é uma variante que seria, no primeiro momento, segundo os primeiros levantamentos, estudos, resistente à vacina. Como é que a Secretaria de Saúde de Minas está lidando com isso, com essa variante Delta, até nessa perspectiva que o senhor falava agora há pouco, de se alcançar a imunidade de rebanho, em se tratando de uma variante que é mais transmissível, mais contagiosa, e de uma outra que ainda não está aqui no Brasil e que, segundo os primeiros estudos, é importante que se diga, está lá na Colômbia, mas que seria resistente à vacina? Exatamente, um ponto fundamental é a vacinação com 2 doses, porque a variante, né, ela só surge com a mutação do vírus, ou seja, a replicação. Então, se a gente bloqueia a transmissão do vírus com a imunidade de rebanho, esse vírus para de replicar, reduz muito a sua replicação. Então, o risco de se vir uma nova variante e essa nova variante poder ser mais resistente à vacina cai muito. Novas variantes são, o tempo todo, são descobertas em estudos genômicos. A diferença é que, se ela é uma mutação isolada e não replicável, aconteceu, para recordar, o estudo do FMG foi encontrado em Belo Horizonte, a amostra de Belo Horizonte, uma cepa nova, só que essa cepa ela foi muito pouco encontrada, ou seja, foi um achado dentro do estudo genômico sem relevância epidemiológica. É o que a gente fala, essa nova cepa da Colômbia que foi descoberta, entre ela existir e ela se propagar, a diferença é grande. A maioria das vezes isso não acontece. Tem várias cepas o tempo todo que surgem. O vírus ele muta muito. Por isso que o foco principal do Estado e do governo federal, de qualquer Estado e do mundo inteiro, é a vacinação com 2 doses. Não tem caminho. A gente faz estudo genômico, o Estado vem aumentando esses estudos para identificar as amostras, mas o cuidado é o mesmo, né? Máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Por isso está muito cedo em falar sobre acabar com essas medidas, e a vacinação com 2 doses. Não existe segredo para vírus.
é diferente da bactéria que tem antibiótico, né? O vírus, basicamente, a gente combate com a vacina. Agora, secretário, Minas pretende adotar ou aconselhar que os municípios adotem o chamado passaporte da vacina? A exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo. Belo Horizonte já falou que não tem essa intenção, mas o Estado pretende, de alguma forma, orientar as cidades para que isso seja feito até com uma possibilidade de movimentar aí essa vacinação em segunda dose, principalmente, quando as pessoas que tomam a primeira deixam de tomar a segunda e até aquelas pessoas que escolhem não tomar a vacina? Thalita, o Estado, no início da vacinação, há cerca de 4, 5 meses, ofertou aos municípios gratuitamente um aplicativo para agendamento de vacinação, que o município pode, utilizando este aplicativo, agendar a primeira dose e a segunda dose e fazer busca ativa, evitando filas e evitando desperdício de vacina. Além disso, no aplicativo já existe o cartão de vacina eletrônico, então ele já é disponível aos municípios. Eu acho que toda ferramenta que dá mais segurança, né, para o município encontrar, em agendar e não perder tempo, né? Porque muita gente deixa de ir tomar a vacina fica parada, podia estar sendo aplicada em outra pessoa. E esse tipo de gestão pelo aplicativo é um grande caminho. E também o cartão de vacina eletrônico é algo que pode ser utilizado futuramente. Então, ele já está disponível aos municípios. O nosso protocolo de eventos já exige, para quem segue o Minas Consciente, acima de 600 pessoas. Só se permite os vacinados com 2 doses, ou quem teve a doença há menos de 3 meses. Então, eu não acredito que o passaporte de vacina não seja aplicável, mas cada município entende o seu dia a dia, e o que o Estado faz é disponibilizar a ferramenta gratuitamente para caso, em alguma estratégia do município, em dar mais segurança nesse momento ainda que não encontramos 100% da vacinação da nossa população, e para fomentar também que as pessoas busquem a segunda dose, acho que toda estratégia é bem-vinda. E o Estado disponibiliza, sim, esse aplicativo aos municípios. Ainda dá tempo, secretário Fábio Baquerete, de fazer mais uma pergunta para o senhor, e ainda dentro dessa temática dos eventos que o senhor falava. Nós temos um cenário de futebol agora que gera algumas preocupações e inspira cuidados. Tivemos aqui no Mineirão 2 jogos teste, jogos de Atlético e Cruzeiro com públicos distintos. A prefeitura barrou de novo a entrada de público nos estádios e quer fazer um levantamento ao longo de 21 dias para ver como é que se comportaram os torcedores, e o vírus se comportou também após essas partidas. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Cruzeiro já estuda mandar os jogos na Arena do Jacaré, que fica em Sete Lagoas, uma cidade que está a 80 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Ou seja, nós temos uma situação em que o torcedor de Belo Horizonte pode perfeitamente se deslocar lá para Sete Lagoas para assistir ao jogo do seu time do coração, a exemplo do que faria para ir ao Mineirão. O governo do estado planeja alguma política que seja estadual para que nós não tenhamos, de repente, distorções entre cidades que estão relativamente próximas, ou vai manter a autonomia dos municípios para decidir se o torcedor pode ou não entrar no estádio de futebol, por exemplo? Exatamente. O Minas Consciente, ele não é compulsório, mas a nossa equipe técnica discutiu muito e a gente fez um protocolo, Rodrigo, muito baseado na experiência fora do Brasil, né? Nós temos que ter humildade também em olhar para quem vacinou, quem está onde estamos há 3 meses atrás e teve esses eventos testes já. O vírus não é diferente diante da população, os eventos também não são diferentes. Então, por isso que grandes eventos, acima de 600 pessoas, o Estado definiu pelo protocolo de evento que só pode estar presentes, além de toda a segurança de uso de máscara, aqueles vacinados com 2 doses ou dose única, no caso da Janssen, ou quem teve a doença há menos de 3 meses. Não é uma inventação de moda, é algo já utilizado no mundo e foi um sucesso. Então, se em Sete Lagoas segue o Minas Consciente, eles só poderão fazer jogos com mais 600 pessoas para esse público, onde a gente sabe que o risco de contaminação é muito mais baixo. A testagem antes do evento é muito falha. A gente sabe que a pessoa pode testar agora, dar negativo hoje de manhã, e à tarde já está transmitindo o vírus. Então a gente
E os testes não são feitos de imediato, são feitos 2, 3 dias antes. Em 2, 3 dias é o tempo de incubação do vírus. Então, o entendimento do Estado é muito mais conservador neste aspecto, que a gente pensa em dar um passo para frente de cada vez. Porque senão você dá um passo, igual foi dado, de evento teste com muita gente, e agora volta tudo para trás e fecha tudo. Então, a nossa ideia é que com a segunda dose crescendo na vacinação do Estado, a gente terá cada vez maior um público-alvo para ir nesses eventos, porque a cada dia que passa, mais pessoas estão aptas a ir em grandes eventos por ter 2 doses. Então, o nosso papel do Estado é dar um passo de cada vez e olhando as boas experiências vivenciadas em outros lugares do mundo. Secretário, antes da gente ir aqui para a hora do bate-pronto, que finaliza a nossa entrevista, só porque a gente gosta sempre de, claro, ouvir e acompanhar aquilo que perguntam os nossos ouvintes, o James mandou aqui uma mensagem que eu acho até interessante. Ele dá aqui para a gente um bom dia e pergunta por que o intervalo da primeira para a segunda dose da vacina Coronavac é menor do que as outras vacinas. Certamente é uma curiosidade que pode ser a de outros ouvintes também. Obrigado pela pergunta, James. Cada vacina tem a sua plataforma, né? Então, cada plataforma e cada teste que foi feito durante aquela fase lá da terceira fase se aplicou em vários intervalos, e cada uma das vacinas. E se descobriu durante o estudo que a maior eficácia de cada uma das vacinas está nestes intervalos. Então, a Coronavac de 21 a 28 dias, a Pfizer de 21 a 28 dias, sabendo que até 3 meses, até mais, não tem perda da eficácia, a AstraZeneca 2 meses a 3 meses. Então, cada estudo mostrou-se a maior eficácia neste intervalo, que tem a ver com a plataforma, com o vetor de cada vacina. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Para começar, a pandemia hoje. A pandemia hoje está em queda nos números, temos uma preocupação com a Delta, a vacinação crescendo, mas está no final. A variante Delta. Mais uma nova variante, os cuidados são os mesmos e o mais importante, tomar a segunda dose da vacina. A variante colombiana resistente a vacinas. Vamos observar com cuidado, novas variantes surgem o tempo todo e, mais uma vez, vamos vacinar para que a gente não corra nenhum risco. O fim da vacinação com 2 doses para os mineiros, quando vai ocorrer? Em novembro para dezembro, toda a população mineira estará vacinada com 2 doses. Terceira dose de vacina, para quem? Terceira dose, o que já se sabe é idosos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, imunossuprimidos que tomaram a vacina há mais de 28 dias. O uso de máscara, secretário, até quando? O uso de máscara ainda é cedo para retirá-la, mas provavelmente, quando tivermos a imunidade de rebanho e o vírus circular menos, em locais abertos, arejados, o uso obrigatório talvez seja dispensado. Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccherete, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Secretário, muito obrigado pela entrevista, certamente ajudou a gente a esclarecer muitos nossos ouvintes aqui, questões que são importantes para o nosso entendimento mesmo aqui na pandemia. Obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado, Rodrigo e Thalita, é um prazer estar aqui, uma oportunidade também e passar para a população um pouquinho aí do que nós estamos passando. E lembrando, para terminar, né, Rodrigo, segunda dose. Quem não buscou a segunda dose, vai atrás dela. É isso, secretário, para que a gente tenha, na próxima entrevista do senhor, mais uma dose de esperança, como essa que nos foi dada. Acho que esse é um pensamento compartilhado por você também, né, Rodrigo? Como certamente. É bom fazer uma entrevista com o senhor, secretário, com um tom tão diferente da nossa última entrevista aqui, já tendo em vista uma melhoria da pandemia. Que a gente continue assim. Obrigada, secretário, pela entrevista.